Nem só de paixão se faz uma boa gestão. É preciso ter também competência profissional. É o que garante o presidente do Flamengo, administrador Eduardo Bandeira de Mello, em entrevista exclusiva para o CRA-RJ e para a Revista Brasileira de Administração. Confira. No BNDES eu passei por várias áreas de atuação possíveis, né? Desde as questões ligadas à administração interna do banco, mas principalmente voltadas para a área operacional do BNDES. Então, você na área operacional do BNDES, você conhece, né, muitas empresas, né? A sua função é analisar empresas, analisar projetos. E isso me deu assim, uma vivência muito grande. E eu pude conhecer como funcionavam boa parte das empresas brasileiras. E passei por vários departamentos no banco. E quando eu cheguei ao Flamengo, né, eu certamente já podia me considerar um administrador experiente, né, que conhecia boa parte das empresas brasileiras, dos setores de atividade. E isso, com certeza, está me ajudando muito no Flamengo. O Conselho de Administração do Flamengo é um conselho que é composto por membros natos, que são os grandes beneméritos do clube, né, e os presidentes e ex-presidentes de poderes do clube, e uma parcela que é mais ou menos metade do conselho, formada por membros eleitos. Então, na ocasião, eu fui convidado a participar de uma chapa, né, que concorria, né, a essa quantidade de vagas de membros eleitos do Conselho de Administração, e participei. A chapa foi eleita e eu fiquei 3 anos participando das reuniões do Conselho de Administração, cuja principal função é basicamente aprovar o orçamento e aprovar operações de crédito. A Chapa Azul trazia uma promessa de profissionalização do clube, né, pelo fato do futebol ter atingido uma complexidade muito grande ao longo da história, né, o que não vinha sendo acompanhado pela administração do Flamengo. A Chapa Azul, desde o início, colocou que a administração do Flamengo seria exclusivamente profissional. Você teria diretores contratados, recrutados no mercado por mérito, né, e que se dedicariam em tempo integral, em dedicação exclusiva ao Flamengo. E os vice-presidentes, né, que é um cargo, vamos dizer que são cargos políticos, eles comporiam uma forma de conselho de administração, que é o conselho diretor, que ficaria trabalhando no plano da estratégia, né, na definição de diretrizes, de metas, né, cobrar resultados, mas sem interferir diretamente no dia a dia do clube. O dia a dia do clube seria tocado pelos profissionais e dentre os vice-presidentes, né, dentre os membros do conselho diretor, o único que daria tempo integral e dedicação exclusiva ao clube seria o presidente. E isso funciona desde então. Nós ganhamos a eleição em dezembro de 2012, assumimos em janeiro de 2013 e essa promessa foi cumprida desde os 5 do primeiro tempo. A dívida do Flamengo não só era muito grande, como tinha um perfil absolutamente inadequado, porque boa parte da dívida estava vencida. A dívida do Flamengo com o setor público, né, dívida tributária, dívida previdenciária, estava numa situação absolutamente incontrolável, que gerava penhoras de praticamente todas as nossas receitas. E, além disso, você tinha uma dívida trabalhista muito grande, né, com centenas de processos, né, na Justiça do Trabalho, além da dívida bancária. E agora a dívida que mais afligia o Flamengo naquele momento era a dívida tributária, né, a dívida com o setor público, porque boa parte dela estava vencida. O
fruto de apropriação indébita, de sonegação, e se alguma coisa não fosse feita, né, o Flamengo poderia entrar em colapso, porque ninguém pode trabalhar com a totalidade das suas receitas penhoradas. Além disso, o Flamengo vivia uma crise de credibilidade, né, o Flamengo era tido, e com razão, como um clube mal pagador, né, um clube que não cumpria seus compromissos, e isso, né, nos afligiu muito desde o início. Né, no meu discurso de posse, eu toquei nesse assunto e disse que o Flamengo, a partir daí, iria trabalhar para poder ser exemplo para os seus 40 milhões de torcedores. E a partir de determinados princípios, né, a partir de uma orientação estratégica como essa, que a gente começou a trabalhar para reduzir essa dívida. Né? Aí é uma longa história, né? Tem a coisa do Profut, né? Trabalhamos durante 2 anos e meio lá no Congresso Nacional para aprovar a lei do Profut, né? Que equacionava a nossa dívida tributária e escalonava, né, esse débito em 20 anos. E isso nos permitiu um alívio muito grande. Antes disso, nós tivemos que assinar acordos dramáticos com a Procuradoria da Fazenda Nacional para poder, pelo menos, deixar de ter dívida vencida e poder ter acesso a patrocínios de empresas estatais, acesso a recursos da Lei Geral do Esporte, né? E isso tudo através da certidão negativa de débito. Foi um período, realmente, o início foi um período muito difícil, mas felizmente, né, graças à compreensão da nossa torcida, graças ao apoio dos rubro-negros, a gente está conseguindo virar essa página. Conseguimos, a duras penas, também colocar a folha de pagamento do futebol em dia. Eu lembro da primeira vez que eu tive que me dirigir aos jogadores do Flamengo, logo no dia da minha posse, né, em que eles estavam se reapresentando e a gente devia 3, 4 meses de salário para eles. Né? Então, isso me enchia de vergonha, né? Eu tive, né, que falar com eles, né, que aquilo ali para mim era uma situação absolutamente insuportável, né, que eu tinha trabalhado 36 anos numa empresa que nunca atrasou meu salário nem 15 minutos, quanto mais 3, 4 meses, né, e que eu considerava isso uma coisa impensável, ainda por cima para um clube que tem 40 milhões de torcedores para dar exemplo. E prometi a eles, né, que nós íamos fazer todo o esforço possível para reverter essa situação, o que nós acabamos conseguindo, né? Alguns meses depois, nós já estávamos com o salário dos jogadores em dia, coisa que perdura até hoje. Antigamente, quando o Flamengo pagava uma folha de salário, né, com 2, 3, 4 meses de atraso, isso era notícia de jornal. Né? E pagar o que você deve não pode ser notícia, isso é uma obrigação. Né? Isso, felizmente, deixou de ser notícia no Flamengo. Tem gente que até hoje defende que o clube deve se endividar de maneira irresponsável, que deve fazer o sacrifício que for necessário para reforçar o time, sem se preocupar como é que vai pagar aquilo depois. Infelizmente, até hoje tem gente que defende isso. Quando a gente conseguiu as certidões negativas, fizemos um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, nós tivemos que pagar 80 milhões em dívida, né, para conseguir aquela situação que nos levou às certidões negativas. E fechamos um acordo de patrocínio com a Caixa Econômica Federal de 25 milhões por ano. Teve um conselheiro do clube que me chamou de otário em público, né, porque eu tinha pago 80 milhões para poder receber 25. Então ele fez a conta, né, 80 é mais do que 25, então, infelizmente, tem gente que acha isso até hoje. Vai ter sempre, né, mas é minoria e com certeza não representa os 40 milhões de rubro-negros que têm orgulho hoje em ter o seu clube sempre citado como exemplo de boa administração, de transparência, né, de sucesso aí na área de gestão. Eu acho que não podia ser outro caminho. Essas críticas que a gente sofreu,
né? São críticas que a gente imagina que... Nós sempre imaginamos que receberíamos, mas a gente não sabe proceder de outra maneira, né? O Flamengo tem 40 milhões de torcedores e isso nos dá uma responsabilidade muito grande para andar na linha. Esses 750 milhões de dívida que hoje estão abaixo de 400 milhões, essa redução foi conseguida com muita responsabilidade, com muita austeridade, com muito sacrifício, né? Foi flertando lá com a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Foi cortando medalhões do nosso esporte olímpico, né? Que hoje está praticamente autossustentável. Foi fazendo uma série de sacrifícios que, até para minha surpresa, foram endossados pela maioria esmagadora da nossa torcida. Acho que a torcida sempre compreendeu que esse nosso sacrifício ia nos levar ao lugar que a torcida do Flamengo merece, né, que é o máximo, né, ganhar todos os títulos e tal. E eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que também que o trabalho não para quando terminar o meu mandato, né, no final de 2018. Né, vai vir alguém do nosso grupo, né, que vai assumir o meu lugar e o Flamengo vai continuar essa trajetória aí de crescimento, né, rumo, né, à excelência em todos os sentidos. Com certeza no ano que vem nós vamos estar numa situação bem melhor do que nós estamos hoje, mas em momento nenhum nós vamos mudar o serviço como completo. A luta continua, né, como se diz aí nos movimentos aí. E essa luta não pode parar. Eu acho que é motivo de muito orgulho, né, o que nós estamos fazendo aqui no Flamengo. Então participar desse processo para mim, né, é alguma coisa assim inimaginável em termos de satisfação pessoal, e principalmente quando você está administrando, né, uma coisa, né, que é a coisa mais importante da sua vida, né, depois da sua família, né? O Flamengo sempre foi, né, depois da minha família, o que existia de mais importante na minha vida. Então eu poder estar contribuindo aqui para o sucesso, para a grandeza do Flamengo, né, isso me dá uma satisfação muito grande. E é isso aí. Eu acho que o fundamental é reconhecer que o esporte hoje, que o futebol hoje é um negócio extremamente complexo, né? Então ele tem que ser administrado com a responsabilidade que os negócios complexos requerem. Então, você tem que se cercar, né, do que existe de melhor, né, não só em termos de pessoal, mas em termos também de recursos técnicos, né, de informática, e acabar com aquela visão de que futebol é simplesmente, né, prazer, é diversão e é uma diversão ótima para quem está lá assistindo. Para quem está administrando, né, é um trabalho extremamente complexo, árduo, né, e a administração de um clube de futebol hoje, né, envolve uma série de competências, uma série de habilidades, né, que não podem ser negligenciadas. Eu tenho a impressão que quem não seguir esse caminho no Brasil vai ficar perdido no tempo. Eu acho que a era da irresponsabilidade nos clubes de futebol acabou, né? O Profut, inclusive, transformou isso em lei. Nem precisaria ser lei, né? Bastaria ser uma determinação, uma política, uma postura dos clubes. O Flamengo, por exemplo, quando saiu a lei do Profut, a gente já cumpria todas as contrapartidas muito antes delas virarem lei. A gente entende que elas são fundamentais para que o clube sobreviva e tenha sucesso. Então, nesse sentido, quem não andar na linha, né, dos clubes de futebol vai ficar pelo caminho, vai ter problemas sérios. É um movimento que veio para ficar. Paixão é muito bom, mas está longe de ser uma condição suficiente para se gerir um clube.
Tá? É muito bom você estar administrando o objeto da sua paixão, mas exatamente porque você é apaixonado pelo clube, você tem que ter consciência que para você ter sucesso, você precisa muito mais do que isso. Então, assim como você, quando cria um filho, né, não basta você ter amor pelo filho, né, você tem que ter responsabilidade, você tem que fazer o máximo possível para ser bem-sucedido, né, na sua missão de pai, né, você para gerir o clube, né, pelo qual você é apaixonado, você tem que ter consciência de que a paixão não é suficiente, você tem que ir muito além dela. Você tem que ser um administrador completo, né? Não existe receita de bolo, né? Acho que não existe aquela coisa de faça um curso de gestão esportiva, né? E no final você vai levar o diploma, você vai ser o melhor possível. Eu acho que você tem que ser um administrador completo, né? Acho que você, quando faz um curso de administração, você não faz pensando, né, em fazer o curso para administrar um banco, para administrar uma indústria, para administrar uma unidade, né, de varejo. Você faz o curso de administração, né, pensando em reunir técnicas, né, reunir competências para administrar o que você tiver pela frente. E você não pode nunca parar de estudar, você vai ter sempre que se desenvolver, vai ter sempre que estar se tornando cada vez mais apto e qualificado para os desafios que vêm pela frente. Eu acho que a área esportiva hoje é uma delas, né? Então, é claro que existem habilidades específicas que você pode e deve desenvolver, mas você tem que ser um administrador, você tem que ser muito bom em finanças, você tem que ser muito bom na área de recursos humanos, de tudo aquilo que você aprende na faculdade de administração, né, você vai levar para qualquer setor de atividade, inclusive para a área esportiva. É um prazer estar sendo assim, objeto assim, de inspiração dos jovens administradores. Eu tenho feito palestras em ambientes assim, universitários, né? Já fiz na minha faculdade, na administração da UFRJ, outro dia eu estive na PUC, eu estive na faculdade de engenharia também e tal, e eu tenho sido recebido assim, com muito carinho por todos eles, e o que me dá uma satisfação muito grande. Acho que o recado que eu teria para eles foi basicamente esse que eu dei aqui, né? De tentarem se desenvolver ao máximo, né? De serem extremamente dedicados, né? E colocarem assim, sempre um pouquinho de paixão no que fazem, né? Eu nunca fui, não nasci torcedor do BNDES, mas o tempo que eu tive lá, eu vesti a camisa mesmo e me considero, até hoje eu defendo o BNDES em discussões e tudo, né? Um pouquinho de paixão, né? Vestir a camisa nunca é demais, né, para ninguém, né? E sendo a do Flamengo, então, melhor ainda, né?